Eu não compartilhei tela ainda, né? Eu só abri o que eu quero. Peraí. Ok. Agora deixa eu admitir outra pessoa que está esperando. Agora a minha tela está aparecendo para vocês? Sim. Copiar. Tá. Vocês querem fazer algum comentário sobre os movimentos que a gente já falou? Se eu começo direto? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Vocês estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Eu tô aqui. Pode começar, prof. Ok. Converse comigo, não me deixe sozinha. Então tá. Para eu não ficar só com uma fotinha parada, igual vocês me deixam, né? Só com uma fotinha parada, eu entrei com o computador e com o celular e consegui fazer com que não dê microfonia. Então, eu acho mais confortável conversar vendo vocês do que vendo uma foto. E vocês não colocam um vídeo, então eu pus mesmo assim, ok? Ok. O Op Art, a gente vai ver agora dois movimentos chamados Op Art e Pop Art. São movimentos já virando, pegando a segunda metade do século XX. São movimentos onde os Estados Unidos entram no cenário nacional, né, de arte. Até então, tudo que a gente viu sobre arte estava na Europa. E quando a gente viu movimentos que não são europeus, eram casos específicos, né? Não são movimentos que entrou para o mundo da arte, são movimentos que acontecem paralelamente, mas cada um fechadinho no seu mundo. Por exemplo, arte islâmica, arte chinesa. Eu passei arte africana para vocês? Não. Não. A arte indígena também não. Não. Eu vou ver, conforme vai sobrando tempo, eu vou aumentando essas aulas para vocês aumentarem o repertório cultural de vocês, né? Ok, então, o Op Art, que é o primeiro movimento que eu vou falar agora, como eu disse, segunda metade do século XX, vem do termo Optical Art. É uma arte óptica, questão de ilusão de ótica, só que no caso do Op Art, a gente vai trabalhar com questões abstratas, né, de desenhos geométricos que passam a sensação da terceira dimensão. Não é aquele trompe-l'œil que eu falei por exemplo, do barroco, onde a ilusão de ótica, a terceira dimensão, ela era, lembra, o teto de uma igreja que você tinha a impressão que esse teto entrava para dentro, assim, o céu, né, e uma coisa misturava com a outra. Não é esse tipo de ilusão de arte, de óptica. É uma ilusão de óptica geométrica. Lembrando que são obras feitas à mão, não são obras feitas no computador, porque no computador isso seria infinitamente mais fácil. Mas percebe a questão da ilusão de perspectiva, de profundidade? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, a tentativa agora... Lembra que a gente tinha o futurismo que tentava abordar a questão da sensação de movimento? Eles falavam que todos os artistas anteriores foram infelizes, foram insuficientes na questão de falar sobre o movimento, porque eles falavam que os artistas mostravam o movimento, não mostravam o movimento, mostravam um corpo pausado, né? Uma imagem de um corpo congelado durante a execução de um movimento. Daí os futuristas tentaram realmente mostrar o movimento. E agora, de novo, a gente traz a questão do movimento, porque muitas dessas obras, a gente tem a impressão que ela tem continuidade.
ela não sugere exatamente movimento, mas ela nos dá a ideia de que ela continua, de que ela se movimenta. Principalmente essa da direita, concorda comigo? Que parece que é um corredor que a gente vai caminhar e vai fazendo essa curva, ok? Ok. De certa maneira, então, a gente tem de novo a tentativa da movimentação. O que eu acho legal do Optical Art é que são obras feitas à mão, e são obras muito geométricas e muito calculadas para um trabalho à mão. Então, é importante frisar nessa questão do manual, porque a complexidade é bem alta, né? Para você conseguir passar todos esses efeitos. Mais um exemplo, essas obras estão com resolução ruim, né? Não estavam. E é legal que é tudo calculado, né? Para a gente perceber o quanto esse círculo vai aumentando em relação ao último, para ficar um volume harmônico, né? A arte cinética está dentro da questão da op art, só que agora ele não vai falar do movimento, ele vai fazer o movimento. Sabe aqueles móveis que pendura brinquedinho em berço de neném? Hello? Sim, uhum. Então, a ideia é essa, é trabalhar com móvel. Na verdade, o móvel de brinquedo, de berço, vem da arte cinética. Então, a gente teve artistas que não foram eficientes para falar de movimento. Depois a gente tem o futurismo, que fez a sensação do movimento, e a arte cinética, que ela não vai representar o movimento, ela vai fazer o movimento. Então, são figuras penduradas, são estruturas penduradas. Eu não consigo identificar, eu acho que é aqui, ó. Em algum lugar aqui, ó, bem aqui, tem um araminho que sobe e toda essa estrutura, ela está em equilíbrio. Na física, como que chama isso? Equilíbrio. Então, assim, se der um vento, uma brisa, se você tocar, ela toda se movimenta e ela se organiza ou rearranja de uma outra maneira. Então, não existe uma posição correta, né? A cada mínima movimentação, ela se movimenta inteira e fica tudo diferente, ela nunca fica do mesmo jeito. No começo, as pessoas tocavam em algum lugar para ela dar uma balançada e se movimentar. Com o tempo, eles perceberam que nem precisava tocar, que só a corrente de vento que acontece dentro do ambiente, de um ar-condicionado, de uma porta, uma janela aberta, era suficiente para proporcionar o movimento que era a intenção do artista. O artista é o Alexander Calder, é o mais conhecido, né, dessa questão. Ó, tá vendo? Exatamente aqui onde é pendurado, o resto tudo é a proposta de sensação de movimento. Imagina a dificuldade desse negócio, de fazer um negócio inteiro desse que equilibra com um negócio inteiro desse. Porque tem que ter um equilíbrio para não pendurar, não pesar mais de um lado que do outro. Se esse equilíbrio não for perfeito, ela não balança e se mantém em movimento, ela balança e pendura. Alguém quer falar? Depois a gente entra no pop art, que é um dos movimentos mais famosos do século XIX, século XX. Ele é muito, muito, muito popular. Pop art vem do termo arte popular, mas não é uma arte popular no sentido de que é uma arte feita por todas as pessoas, por qualquer pessoa. No popular, quando você pensa a grande massa, o povo mesmo. O popular vem do gosto popular. Tudo aquilo que as pessoas gostam é assunto para pop art. Por exemplo, qual é a marca de tênis mais popular do mundo? Pode pensar hoje. Nike? Nike. Adidas?
Qual é a marca de refrigerante mais popular no mundo? Coca-Cola? Marca de cerveja mais popular no mundo? Skol. Sério? Ok. Então, quando eles começam a pensar nos produtos mais populares do mundo, esses produtos vão ser ilustrados na pop art. Outra coisa, qual que é a figura pública, por exemplo, do cinema mais popular no mundo hoje? Ah, no cinema, não. O primeiro nome que vem na sua cabeça provavelmente é esse. Nossa, não tem nenhum nome. Repete a pergunta, professor. No mundo, pode ser no mundo do cinema. Cita para mim 3 nomes mais populares no cinema. De atores. Brad Pitt. Atores. Caramba, eu não lembro. Meu Deus do céu, que povo mais desinformando. Pode ser Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Caramba. É difícil gravar os nomes. Vai alguém... Coloca um Indiana Jones aí, Não, mas eu quero o nome do ator, do personagem. Olha o Luiz Viagem. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Brad Pitt. Brad Pitt. São sempre os nomes mais citados, sabia? Qual que foi o primeiro mesmo? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Brad Pitt e Angelina Jolie. São sempre... Gente, há muitos anos eu dou aula de pop art. São sempre esses nomes, tá? Lógico que, eventualmente, a gente pode ser influenciado por um último filme que viu, e aí lembra de algum outro nome primeiro, mas, de forma geral, esses são os 3 nomes mais citados. E se a gente falar em Brasil? Ator, não é músico não, porque vocês começam a falar o povo da sertaneja, eu não gosto. Os 3 nomes mais populares do cinema, da televisão brasileira. Nada? É que se eu for citar, eu vou citar pessoas muito antigas, né? Não tem nenhum nome para citar? Atores, pode ser de novela, professor? Pode ser televisão brasileira. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Juliana Paz. Juliana Paz. 3 nomes. Caio Castro. Caio Castro. Na verdade, assim, eu sou de uma outra geração, né? Então, se eu for citar os meus nomes mais populares, são outros. Por exemplo, Fernanda Montenegro. Ixi, tem outro que eu sou muito fã dele e eu esqueci o nome dele. O cabeludo, como é que chama aquele homem que tem o corpo inteiro cabeludo? Tony Ramos. E a minha geração é outra, né, gente? Nitidamente. Quem é boyzinho hoje em dia, provavelmente eu não sei o nome, até porque tem algum tempo que eu não vejo novela e filme também. Bom, mas o que acontece? Então, a gente citou produtos mais populares e pessoas mais populares hoje, correto? Esses são os temas para as pinturas da pop art. Só que no caso de 1960. A pop art acontece em 1960 nos Estados Unidos e os produtos populares de 1960 e as pessoas populares de 1960, lógico que são outros. E aí a gente vai ter Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Jasper Johns abordando os temas mais populares de 1960. Eles vão falar do dia a dia, e o dia a dia é o que está na boca do povo, é o que as pessoas falam, o que as pessoas assistem, o que as pessoas comem. E então, qualquer coisa que seja muito popular vai ser tema para a obra pop art. Entre os produtos, a gente está falando de Coca-Cola, lâmpada,
pasta de dente, automóveis, sinal de trânsito, eletrodomésticos, enlatados, objetos, né? Muito consumidos, tanto porque a gente fala que o cinema é um consumo, né? Mas a gente não come, então qualquer tipo de consumo. Pop art vai ser uma arte muito transitória, porque o gosto, o popular, o que faz sucesso hoje, não é o que vai fazer sucesso, talvez, daqui a 5, 10 anos. Então, como as coisas estão constantemente mudando, os temas para pintura pop art também vai mudando, tá? Lógico que a gente tem a Coca-Cola, que é extremamente popular desde o pop art, e antes até, né? A gente tem, por exemplo, o Jasper Johns, ele vai trabalhar com bandeira dos Estados Unidos. E ela é tão popular em 1960 quanto é hoje. Então, algumas coisas não mudam. Outras vão se atualizando, né? Vão entrando em decadência e outros vão assumindo esse posto e etc. Entre os artistas que eu preciso comentar, a gente tem o Andy Warhol e o produto... Andy Warhol tem muita coisa boa, muita coisa famosa. Eu vou falar que esse é um dos mais famosos, mas ele tem muita coisa muito famosa. E ele fez essa sopa, é igual a gente tem hoje, talvez, um Missi Miojo, mas nem Missi Miojo compara, porque Missi Miojo eu acho que já passou a fase, né? Não sei, vocês comem muito miojo? Sim. 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 Eu como, hein? Eu achei que não se usava isso mais. É que você come um tempo, depois você não suporta mais. Eu já cheguei na fase que não suporta mais, entendeu? Então eu achei que ninguém suportava mais, mas pelo jeito só eu, né? Ok, então a sopa Campbell's é tipo um Missi Miojo, só que em 1960, e ele faz isso tipo uma serigrafia. Sabe o que é serigrafia? Como é o processo? Eu não. Tá, serigrafia é tipo um carimbo. A pessoa pega uma tela, coloca o tecido da tela. Uma tela de pintura, ela não tem uma moldura de madeira e um tecido que reveste? Ô, gente, evita falar no chat porque fica difícil para eu ver. Pode falar à vontade, mas fala comigo, não pelo chat, tá? Porque de vez em quando pisca ali, mas eu não consigo olhar, acompanhar vocês. Ele vai sumindo. Ok? Então, a gente tem uma moldura, uma tela, eu não tenho nada aqui por perto, e o tecido. Daí, a imagem que eu vou, por exemplo, imagina essa sopa, que eu vou trabalhar a parte vermelha, eu vou isolar essa parte e vou impermeabilizar todo o resto. Então, na tela, no tecido, vai ficar vazada essa parte que eu quero que pinta de vermelho. Quando eu coloco em cima por exemplo, da tela, de uma camiseta, muita camiseta é feita por serigrafia, e eu passo tinta vermelha, essa parte vazada vai ter esse formato, deixando essas partes em branco, ó, e eu vou pintar de vermelho. Aí eu faço a mesma coisa para cada cor, vai ter uma tela com aquela partezinha isolada. E aí, então, eu faço uma prancha para vermelho, uma para esse ocre, uma para o preto, e vou sobrepondo camadas de tinta até formar isso. Só que uma vez que eu tenho o meu suporte de tela, eu posso fazer várias vezes. O que é o pop art como tema? Produtos muito consumidos. Produtos muito consumidos são produzidos em escala. Por exemplo, a sopa, né? Você chega no supermercado, tem uma prateleira de sopa. A figura pública, o ator de cinema, ele não é consumido mas o seu filme, então de forma em larga escala, né? Ele passa ao mesmo tempo em vários cinemas, em várias cidades, em vários países e às vezes em vários continentes, né, no mundo inteiro. Então, ele tenta buscar, o artista, principalmente o Andy Warhol, a produção em série, para imitar o mundo industrializado, né, que está por aí. E aí, a primeira vez que ele expôs as sopas, ele expôs dessa maneira.
ele queria, e depois, né, por uma questão de espaço, ele passou a expor dessa maneira. Ele queria passar a sensação de que era uma gôndola de supermercado, e aqui, ó, se você reparar, ele fez cada um dos sabores que tem para a sopa. E aí ele queria que parecesse o supermercado mesmo, onde você vai lá, escolhe um e pega. Como é feito em massa, em grande escala, a obra, são obras mais baratas, porque não é feito um a um, de forma manual e artesanal, né? Um produto em escala. E aí, a popularização dos produtos, são produtos baratos, vai trazer, então, a questão da popularização da arte, né? Vai ser uma arte um pouco mais acessível. Lógico que depois começa a fazer sucesso e as coisas começam a subir de preço e eles acompanham essa subida, nessa escalada fenomenal para preço de obra de arte. Aqui, a Coca-Cola também era produzida em série. O Andy Warhol, ele perseguia tanto essa questão da produção em série, do produto industrializado, embora fosse feito à mão, ele usava técnicas que proporcionavam a produção em série, que ele pregou papel alumínio, papel prata, em todas as paredes do ateliê dele, e ele chamava o ateliê dele de fábrica. Então, as paredes, as estruturas todas ficavam prateadas, parecendo máquinas, né, equipamentos de uma indústria. Aqui é uma manteiga muito famosa na época, essa é a campanha publicitária da manteiga, e ele trabalha em cima disso, né, de algo que já é uma ideia pronta. Artista, Elvis Presley, e também na técnica da serigrafia, né? Eu tenho um molde para cada cor, e aí, à medida que eu vou sobrepondo de novo, e de novo, e de novo, eu vou fazendo vários do mesmo. A Marilyn, né, é a mais famosa das atrizes abordadas pelo Andy Warhol. A obra de arte, né, mais famosa é a da Marilyn. E percebe que ele usa a mesma base para todas, só que ele começa a brincar com as cores, ele começa a mudar as cores. Por exemplo, o molde preto que ele usa para fazer a sobrancelha, essa parte aqui da sombra do rosto, a sombra do cabelo, os cílios, né, o volume da boca, nariz, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? Ele mudou de cor, ó. Aqui, percebe que o mesmo molde que ele fazia o preto, aqui ele fez o vermelho. Exatamente onde vai preto aqui, ele usou vermelho aqui. A mesma coisa, por exemplo, com a pele, o batom, são moldes que ele vai mudando. Outro artista importante é o Roy Lichtenstein. O que ele vai usar de muito popular na época são as histórias em quadrinhos, né? Que elas faziam muito sucesso naquela época, e ele vai fazer telas muito grandes, como reprodução de cenas das histórias em quadrinhos. O mesmo enquadramento, a mesma técnica de pintura, o estilo do desenho. Inclusive, ele vai aceitar, por exemplo... essa aqui é a técnica de pintura, né? Porque os gibis, pra gente é gibi, né? Nos Estados Unidos não chama gibi, gibi é só no Brasil. Mas as histórias em quadrinhos, antigamente, elas tinham uma qualidade de impressão muito baixa e as figuras eram assim, serrilhadas. De bolinha em bolinha formava uma cor, né? Ele aceitava na tela a questão da escrita, da mesma maneira que aparece na história em quadrinho, ele fazia nas grandes telas. Outro artista do pop art é o Richard Hamilton. Ele vai trabalhar com colagem, mas ele vai buscar elementos muito populares daquele período, né? A questão das atrizes, do vestuário, dos objetos, né, de decoração, eletrodomésticos. Olha só. É uma cena inteira feita a partir de colagens, né? No máximo, ele pega assim, um ambiente, né, para ir decorando e fazendo as figurinhas. Jasper Johns é o cara que eu falei que ele trabalha com a bandeira dos Estados Unidos. E ele vai fazer um monte de bandeira. Um monte. Em técnicas diferentes, com estilos diferentes. E de novo, e de novo, e de novo. Outra coisa que o Jasper Johns vai fazer muito são números. Tela de números.
os números básicos, não sei como chama isso, primário, os números, número 11, número 1, número, na verdade, é uma coisa extremamente popular, se a gente for pensar. A gente não citaria o número como uma das coisas mais populares, a gente não lembraria disso. Mas o número é uma coisa muito popular, porque ele está em tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, pensa, vê, existe um número por trás daquilo. Um valor, uma quantidade, um peso. Então, assim, eu acho que, não sei se está agora, mas eu acho que em tudo que a gente tem um número relacionado. De alguma maneira, a gente pode pensar no número. Vai acabar o tempo, tá? Acho que eu consigo terminar. Terminei, achei que tinha mais coisa. E aqui estão alguns exercícios para vocês fazerem, ok? Eu vou postar essa aula e vou tentar resolver a questão do receber as atividades de vocês. Eu vou encerrar essa aula agora e vou mandar uma mensagem lá na faculdade para ver se eu consigo resolver isso agora. Qualquer coisa eu chamo vocês aqui, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, pra mim tá de boa. professor, tá Não, tudo bem. prof. Op Art e Op Art é bem tranquilo, né? Sim. Sim. Então tá, eu vou mandar mensagem agora para a faculdade para ver se eu resolvo. Se eu resolver, eu aviso vocês agora. Tá Tá. bom. Ok. Beleza? Por enquanto, então, se a gente não se falar de novo, boa semana, se cuidem, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Não por vocês, mas por todas as outras pessoas. Tá bom? Tá. Então tá. Se quiser ir fazendo a atividade, eu vou tentar resolver essa questão agora e aviso vocês, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.